Bom dia, pessoal. Hoje é dia 18 de setembro de 2024. Espero que estejam todos bem e que essa palavra de hoje entre fundo no seu coração e no meu para nos trazer força. E o que nós vamos ler hoje está lá em Salmo 27:10. Diz assim: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Vejam, eu tenho assistido bastante videozinho curto no YouTube e o algoritmo tem mandado para mim videozinho de filhotes, né, de bichos que são resgatados e criados e tal. E eu tenho assim ficado com meu coração compungido com o amor que os pais têm, que as mães têm pelos seus filhotes, né, os bichinhos. Os humanos nem sempre são assim, infelizmente, né? Mas mesmo na natureza tem bicho que come os filhotinhos. Agora, vejam, quando a gente comprou a nossa cachorrinha lá, a moça do canil lá de Curitiba mandou para nós um videozinho dela mamando na mãezinha dela, né? A gente tinha que esperar ela terminar de mamar, das vacininhas pra gente trazer. E num videozinho desse tá a mãezinha dela assim lambendo ela enquanto ela mamava. E aquilo chamou muito nossa atenção. A gente viu a importância da gente cuidar bem daquele bichinho, porque ela era muito importante para a mãe dela. E até hoje ela é mimada lá em casa como ela era pela mãe dela, né? E, e a gente é assim com os filhos, né? A gente dá a vida pelos filhos. Os pais normais, né? Tem os doentes que maltratam os filhos e que não sustentam e que abandonam. Mas, enfim, vamos falar dos pais normais. E a vida é assim, né? Agora, você consegue imaginar um amor maior do que do pai e da mãe por um filho? Esse é o amor de Deus por nós. Ainda que o pai e a mãe abandonem, o Senhor não me abandonará. Vamos continuar vendo isso aí. Eu não sei qual é a situação que você se encontra na tua vida hoje, mas eu quero te encorajar a acreditar nessa palavra, que Deus está no controle de tudo. Vamos lá para o livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Tá? Então Isaías estava pregando para o povo e dizendo assim, dizendo, olha, aqueles que se entregarem para os babilônios, que se fugirem, não vão ser mortos. Aqueles que ficarem aqui certamente vão ser mortos, tal. E existia um bando de puxa-saco do rei lá, mais ou menos o que vocês veem hoje em pelo menos dois lugares. Assim, na sociedade civil você vê em toda parte, né? Mas você vê nas igrejas hoje, um pastor passando pano para as coisas erradas do outro, pastor passando pano pro irmão rico que leva boas ofertas, bons dízimos na igreja e tal. No governo, né? O cara tergiversando lá e escondendo as falcatruas dos filhos, tal. Filhos que fazem malversação de dinheiro público, filhos que agridem as esposas, etc. E tudo eles passam pano para os filhos e para os amigos. Né? É um duplo padrão. Acusa os outros, às vezes até mentirosamente, mas quando é dos seus eles ajeitam. E eles criam uma cúpula para se perpetuar no poder e para não perder posição e dinheiro. E aqui era esse povo. E eles estavam discordando da palavra de Deus que era anunciada por Jeremias. E jogaram Jeremias num poço, preso lá. Se você parar um pouquinho e imaginar o que é ser jogado num poço e abandonado dentro de um poço, o poço é escuro, úmido, tem bicho. Pensem que situação completamente injusta, porque ele não estava fazendo nada errado. E ele lá foi jogado. Mas será que esse Deus que nós servimos cuida dos seus mesmo? Observem aqui o que aconteceu na sequência. Diz assim, Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia que trabalhava no Palácio Real, ficou sabendo que haviam me jogado no poço. Saiu do palácio e foi falar com o rei. E disse, ó rei, meu senhor, aqueles homens certos estão errados. Jogaram Jeremias no poço. E ele na certa vai morrer de fome, porque não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Vejam,
E aí que conta que Ebed-Meleque pegou alguns trapos e roupas, desceu por meio de cordas para dentro do poço e tal. Mandou colocar embaixo dos braços para que as cordas não machucassem o Jeremias e tal. E tiraram ele. No fim desse livro vocês vão ver também um outro general babilônico lá que por ordem do rei cuidou do Jeremias. Imaginem, o cara foi jogado pelas autoridades da cidade dentro de um poço, abandonado lá sem comida para morrer. Dificilmente a nossa situação hoje, por ruim que possa estar, é pior do que a desse cara. Né? E injustamente ainda. Porque se pagar por uma coisa de forma justa, ainda você sabe o que está acontecendo. Agora, injustamente é complicado. E vocês vejam, Deus usou um etíope lá, funcionário do rei, que não tinha nada a ver com a história, para se compadecer do nosso Jeremias e ir lá cuidar dele. Vejam bem, existe uma coisa crítica lá no Apocalipse 16, e eu tinha muito medo do livro do Apocalipse, das coisas que iam acontecer e tal. Mas vejam o tamanho da misericórdia de Deus, o que é anunciado no Apocalipse 16, que ele fala do calor que estava vindo lá e estava queimando os homens, e que esses homens, ao invés de se arrependerem, eles blasfemavam contra Deus. Então vejam, aqui não é nem tanto mais uma questão de fé. As coisas já estavam acontecendo conforme Deus previu, tá? E os caras ainda assim, sabendo que aquilo estava acontecendo porque Deus estava julgando o mundo ali, os caras não se convertiam, os caras blasfemavam contra Deus. Então, é uma situação assim interessante de ver como em alguns momentos as pessoas simplesmente não querem, elas abrem mão dessa proteção, desse Deus que promete que se teu pai e tua mãe te abandonarem, ele ainda assim ele vai estar cuidando de você porque te ama. Ele está cuidando de nós. Então, vamos voltar ao título do nosso estudinho de hoje, que é o Haja o que hajar, né? Esse haja o que houver, mas haja o que hajar fica mais engraçado. E pensem bem, se hoje você está numa situação boa, dê glória a Deus. Confie que Ele está cuidando de tudo para você e agradeça porque Ele te colocou nessa situação boa. Se você está com um problema hoje, de saúde, com os filhos, nas finanças, tem alguma coisa para resolver, confie em Deus. Confie nesse Deus que te prometeu que ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, Ele não te abandonará. E que no tempo certo, Ele vai cuidar de você e vai te dar o resultado que você espera para as coisas. Porque os pensamentos dele não são os teus pensamentos, não são os nossos pensamentos, são pensamentos maiores. E porque a palavra dele não volta vazia. Isso, meu amigo, minha amiga, eu quero te encorajar nessa manhã. Medita nessa palavra. Ainda que teu pai e a tua mãe te abandonem, o Senhor cuidará de você e de tudo o que é teu. Confie nele. Entregue todas as coisas na mão dele e ele vai cuidar para você. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. É por aí.